Eu acredito que nessa jornada o nosso medo não é de fracassar, tem que ser medo de ter sucesso nas coisas que não importam. Uhum. Porque tem gente querendo usar Deus para ter sucesso. Uhum. Eu busco um ambiente espiritual para ter sucesso nos meus projetos, nos meus sonhos. É lógico que Deus não é patrocinador do fracasso de alguém. Uhum. E é lógico que a Bíblia tem muitas promessas para quem caminha com Deus. Mas o alvo não é o sucesso, o alvo é Jesus. E assim, a leitura bíblica, frequentar um culto, um programa de discipulado, uma conferência, um momento de adoração, um acampamento, programas de igreja, eles têm que ser o quê? Uma ferramenta para uma conexão com Deus, para uma intimidade com Jesus, para uma profundidade espiritual. Como atrair esses jovens para a igreja, aqueles que ainda não estão? Eu tenho amigas, né, e amigos que têm filhos jovens, onde os pais vão à igreja, os pais já tiveram uma mudança de vida, de comportamento muito forte com relação àquilo que eles eram, algo que os próprios filhos veem, mas ainda acham que, por serem jovens, que não é algo para eles, que isso é coisa para quando eu tiver mais velho, isso é muito chato, isso não é para mim. Que conselho que você daria? De que forma atrair? Porque também eles estão naquela fase que não se sentem, que são mais autoridade no ponto de obrigar o filho a ir, Sim. mas convidando educadamente, mostrando tudo aquilo, o filho também não está indo. O que fazer com relação a isso? Além de orar. Tem fases diferentes, né? Então, a gente tem que analisar isso. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 12, um de 9 e um de 3. Nem sempre eles querem ir à igreja. Uhum. Nem sempre eles querem fazer aquilo que é bom para eles. Meu filho, quando ele está com febre, ele não fala assim, vou repousar até me recuperar dessa febre que chegou. Se tem um amigo em casa, o irmão dele está indo para brincar de futebol, ele está nem aí para a febre dele, mas isso não vai fazer bem para ele. E o que os pais fazem? Eles vão lidar com o desconforto de entrar numa guerra com o filho e exercer uma autoridade, que é uma autoridade divina, de falar, olha, você vai ficar no quarto agora, você vai estudar para a prova, você vai para a escola. E a mesma coisa tem que ser feita com relação à igreja. Tem muitos pais que exercem autoridade para um filho estudar no vestibular, exercem autoridade para o filho ser dedicado em muitas coisas, até nos esportes. Tem pai que faz tudo para o seu filho ser um jogador de futebol, na música, nas artes, em tantas áreas, no trabalho. Fala, você tem que ser dedicado, você tem que ter sua carreira, mas não são dedicados no projeto de fazer um discípulo de Jesus. O George Barna, quando ele escreveu o livro Faça do seu filho um vencedor, é um termo mais ou menos assim, ele fala que se o seu filho não for um discípulo de Jesus até os 16 anos, ele vai ter apenas 6% de chance de ser, de acordo com as pesquisas de jovens que crescem na igreja, depois dos 16 anos. Então, primeiro, a gente não pode perder a chance nessa fase. Muitas vezes, Karina, eu conversei com pais que falam assim, eu me distanciei da igreja, mas hoje eu tenho uma cabeça diferente. Mas que arrependimento foi o estrago que eu fiz na vida do meu filho. Olha. Porque a juventude é intensa. Até dentro da igreja, ou a juventude vai ser o maior problema da igreja, ou vai ser a maior força. Eles não têm meio termo. Então, enquanto ele não levou, ele não trouxe, não enviou o filho para esse caminho, não trabalhou nesse projeto de uma forma intencional, outras coisas aconteceram. Ele buscou solução em outros lugares, prazeres em outros lugares, fez amigos em outros lugares. Então, mas suponha assim, você não fez esse trabalho até aqui, não foi um exemplo até aqui. Porque a maior pregação é o nosso exemplo, certo? E aí, então, agora tem esse momento que você tem que conquistar de novo. E uma igreja que também está perdendo a nova geração. E aí eu acredito que a nossa atitude tem que ser a atitude
A mesma de Samuel, quando ele vai na casa de Jessé, que ele pede para que todos os filhos venham, que ele vai ungir um novo rei, e o mais novo não está, que é Davi. É justamente Davi que é Deus, quem Deus escolheu. E Davi é um adolescente que não está na mesa. É mais fácil colocar os filhos mais velhos na mesa. Os filhos mais velhos, inclusive, talvez foi uma escolha de Jessé, porque eles davam menos trabalho, eles obedeciam, eles falavam a coisa certa, não ia fazer uma piadinha com Samuel, não ia derrubar nada no chão, não ia chegar sujo. Os filhos tinham já hábitos de adultos. É só eu me lembrar como eu era com 16 anos. Lembra como você era com 16 anos, né? Como você era. É um desafio. E aí Samuel... ele ora, ele conversa com cada filho, com 7, e ele pergunta, tem mais um filho? E aí Jessé fala, tem, mas está no campo cuidando das ovelhas. Ele fala, nós não vamos sentar, nós não vamos continuar o que estamos fazendo, enquanto a nova geração, enquanto o filho mais novo não sentar na mesa. Eu acredito que famílias, pais, igrejas têm que fazer isso. Onde estão os adolescentes? Onde estão as crianças? Ah, está em casa estudando para o Enem, está em casa porque não está a fim de vir. Não, a gente tem que parar e falar, é um assunto sério. Enquanto eles não chegarem, nós não vamos continuar fazendo tudo o que a gente está fazendo. E nem sempre é porque ele não quis estar lá. Tem uma pesquisa americana que fala do êxodo dos jovens na igreja. Tem um livro chamado You Lost Me. E eles falam assim, eles falam dos exilados. Sabe qual que é a palavra deles? Nós não deixamos a igreja nos deixou. Então eles falam sobre uma pregação com uma linguagem que eles não compreendem. Então assim, nós temos traduções e versões da Bíblia atuais. E muitas vezes nós estamos apegados a tradições e a formas de ser igreja. E se a nova geração não quer, o que nós estamos falando? Eles não querem saber de Deus. Eles são fracos, eles são Nutella, eles são mimimi, eles são focados nas coisas desse mundo, eles só querem saber de celular, de videogame. E às vezes não é tudo que eles querem, é tudo que sobrou para eles. E se não tem uma empatia, você não ouve o grito de socorro que está por trás, porque por trás de uma hostilidade, de um filho que não quer ir para a igreja, de um adolescente que não se integra à igreja, tem um grito de socorro. Porque essa nova geração, ela é assim, é contraditória. Porque, eles não querem, né? Só querem saber do videogame, mas sentem falta dos pais. Pode pegar as pesquisas, de conversar profundamente. Eles só querem, são a geração das redes sociais, mas de relacionamentos superficiais. Geração das causas, mas com muita pauta e pouca ação. Esse grito que eles estão dando, né? A nova geração é a geração das causas, porque tem uma frase que resume isso, né? Por que na minha vez de ser adulto o mundo está acabando? É Covid, é guerra, é crise econômica, é crise de toda essa polarização de uma militância ideológica e que me coloca a minha família, a minha igreja contra a minha formação intelectual e esse mundo todo em caos, em guerra, em desordem. E aí eles estão pedindo socorro quando eles estão gritando talvez com uma hostilidade. E aí, qual que é o caminho, né? O que fazer? Uma parte desse caminho é a gente conhecer, a gente estudar, e aí entra a humildade, né? É um quebrantamento de parar para ver valor, para dar valor a um assento que está vazio, que é de um adolescente, que a gente fala, não, eles não estão aqui, aonde eu errei? Por que eles não estão aqui? Então, repensar a linguagem, as linguagens na tecnologia, na estética. Isso não é edificar uma igreja hype, instagramável. É amar tanto uma nova geração que você se reinventa por ela. Que é o mandamento de Jesus. Amar a Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o próximo como a ti mesmo. Eu me desconectei na igreja na adolescência. Um dos motivos porque o ambiente não dizia sim para um adolescente. Eu lembro eu tinha que tirar, assim, ninguém podia usar um boné, ninguém podia usar uma bermuda, ninguém podia jogar futebol. E hoje,
tudo bem, o ambiente já não é tão cheio de regras e as igrejas não são mais tão assim quadradas. Tem muitas igrejas com linguagem atual. Aí eu diria o segundo momento. Apenas uma igreja contextualizada não vai atrair uma nova geração, não vai trazer uma nova geração. Se a palavra não tiver. Se a palavra não tiver, é o principal, é o conteúdo que tem lá dentro. E tem uma segunda questão, né? Que é a confiança, que é o pertencimento espiritual, que é um ambiente de família, que tem até assim, eu gosto muito de estudar as gerações. Então, quem é o líder da geração X? Tá? O líder é aquele que promove uma recompensa. Eles olham para a nova geração, para os líderes, para as autoridades, para os mais velhos, com aquela coisa assim, se eu não tolerá-los, eu não cresço, eu não sou promovido. Que é aquela cultura da fábrica, daquela cultura industrial. Então, assim, a sociedade assim, é o professor, o pai, o policial, o chefe, eu tenho que respeitar, porque senão eu me dou mal. Já a geração Y é o quê? Ele olha para quem tem mais informação. Quem é o líder da geração Y? É quem sabe mais. A geração Z é a geração do acesso extravagante. A geração que tem que pesquisar para saber que curso que faz na Hotmart por causa do tanto curso que tem, né? Então você tem 400 cursos gratuitos em Harvard. E então acesso, o conteúdo não é escasso. Então o líder da nova geração não é o líder conteudista mais, tá? Agora é o líder em quem ele pode confiar. Porque a nossa maior crise é a crise de confiança, é um mundo de órfãos de pais vivos. Então ele está ali dentro e ele acha muitas igrejas hype, ele acha muitos perfis que têm a linguagem dele com a mensagem da palavra. Alguns são superficiais, outros são mais profundos. Mas em muitos desses ambientes eles entram e saem sem ser percebidos. Eles não têm discipulado, não tem um ambiente de comunhão, de fazer amigos, de ter relacionamentos significativos, de ter mentoria de uma outra geração que pode fazer essa função de paternidade espiritual. Eles são números. Igrejas viraram projetos de poder. E aí esse é um problema muito sério. Então os nossos ambientes têm que ter a linguagem, têm que ter o conteúdo e têm que ter pertencimento. E claro, a gente acabou de ter o Alto de Páscoa, que a gente estava falando. Foram quase 50 mil pessoas, todas as gerações, jovens atuando, servindo, fazendo cena de ser um discípulo de Jesus, de servir no estacionamento, e jovens assistindo. E sendo parte, o quê? Usar a arte para alcançar a nova geração, reinventar os nossos programas para nos conectar com a cidade. E aí tem mais uma questão também, a juventude não quer mais ser parte de um ambiente onde ela assiste o que a gente faz de maravilhoso e de especial e de hollywoodiano. Eles querem ser parte de algo significante, de algo grandioso, eles querem servir, eles querem mudar algo, eles querem ter um protagonismo. E na fé cristã, a proposta é essa, não é só ser um espectador de Deus. Tem que sentar para aprender, mas não é para sentar para aprender, para chegar no céu, como diz meu pastor, para dar aula para Jesus. Jesus enviou os seus discípulos, ele andou com eles 3 anos e enviou algumas vezes os seus discípulos, e eles foram usados por eles enquanto estavam sendo preparados. Então, eu acredito que é esse pool, né? Então, é a linguagem, é o conteúdo e é o pertencimento. E é interessante assim, né? Às vezes essa coisa do conteúdo com a linguagem é atacado como se fosse uma coisa superficial. Mas em Colossenses 4, verso 5 ali, Paulo vai dizer sobre fazermos, assim, quem está livre, ele está preso. Ele fala, ore por mim. E vocês que estão livres? Ele pega e fala, sejam sábios no procedimento com os de fora. E ele pega e vai falar, usem uma linguagem agradável, temperada com sal. Então, o que é uma carne sem tempero? Pode ser uma picanha deliciosa, macia, suculenta. Pode ser uma massa que você gosta, mas se não tiver tempero nenhum, porque alguém vai dizer, Paulo deixou 2 palavras, agradável e temperada.
adicionada com sabor. Então, esse alimento transformador, a gente tem que dar esse sabor com o paladar dessa nova geração. Sim. Não vou mudar o nutriente, não vou mudar o alimento, não vou pegar outro evangelho, não vou deixar ele mais soft. Mas eu tenho que ser sábio como Paulo, que em Atenas, que não dá para pregar um Cristo que morreu. Não é que não dá para pregar. O meu Deus morreu, como é que eu vou pregar? Paulo pensa, como é que eu vou pregar para os gregos um Cristo morto? Ele não fala Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele vai falar que Cristo ressuscitou. Então eu não tenho um Deus que apenas sofreu, que é um servo sofredor. Eu tenho um Deus que triunfou sobre a morte. Essa é a primeira mensagem de Paulo em Atenas. O que ele fez? Ele foi sábio no que ele ia comunicar do evangelho. De como ele iria comunicar. De como ele ia comunicar. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que pegar essa aula com Paulo. E ser tão bíblico que a nova geração, as pessoas do nosso tempo, têm o mesmo valor que tem para Jesus, Sim. que tem para o evangelho. Sim.